você a gentileza de deixar o seu joinha, compartilhar, tá bom? E dar também a sua opinião, é muito importante. Vamos refletir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Vamos falar um pouquinho desses dois homens, né? Que são importantes no plano e no propósito de Deus. Quando Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, o Senhor soprou fôlego de vida em Adão. Esse homem que foi formado do pó da terra, o Senhor assoprou fôlego de vida e esse homem começou a mover-se, né? Através desse sopro de vida. Mas o Senhor deu uma ordem para esse homem, o Senhor deu um conselho para esse homem, que ele não poderia comer da fruta do bem e do mal. Esse homem, porém, não acatou a instrução de Deus, preferiu ouvir o conselho da serpente e comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. Esse homem, ao tornar conhecimento do bem e do mal, esse homem perdeu a sua imortalidade. Esse homem que recebeu fôlego de vida, agora o seu corpo físico não tem mais a imortalidade. Porque entrou no homem o pecado, entrou no homem a desobediência. E se nós observarmos, aqui deixa eu ler para vocês, quando o Senhor está falando ali com a sua criação, quando o homem pecou, nós vamos observar aqui em Gênesis 3, no versículo 22, o Senhor falou: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Olha que interessante. Esse homem que foi criado, né, do pó da terra, esse homem que tem agora um corpo físico, mas esse corpo físico ele já está corrompido. E o Senhor fala: não podemos permitir que esse homem coma da árvore da vida. Por quê, queridos? A serpente que simboliza, né, que está simbolizado por Satanás, o nosso adversário, ele também tem um corpo físico. Só que esse corpo ele está corrompido. Tanto é que Jesus, como homem, ele teve seu próprio corpo. Ele nasceu de uma mulher, ele teve seu próprio corpo. O nosso adversário, muitas vezes ele precisa do corpo humano para fazer tudo que é maligno, para fazer tudo que está errado. E nós não conseguimos enxergar essas coisas no reino do Espírito só quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Só quando esse Espírito vivificante começa a habitar em nós, que nós vamos conseguir discernir as coisas espirituais, que nós vamos conseguir enxergar que esse ser espiritual que não tem um corpo físico, mas precisa de um corpo humano para atuar nesta terra, para distorcer toda a verdade de Deus, só através de Cristo Jesus, só através desse Espírito vivificante que habita em nós através de Cristo Jesus. O que eu quero falar aqui, o meu foco principal é falar sobre o nosso corpo. O nosso corpo terreno, queridos, ele não vai herdar a vida eterna, porque ele é um corpo contaminado, ele é um corpo corrupto, ele é um corpo que foi formado do pó da terra, mas ele se desviou do propósito de Deus. Quando eu penso
por que o homem caiu, várias pessoas pensam alguma coisa diferente. Eu penso, você pode não concordar, que o que levou esse homem a pecar, a desobedecer, foi a falta de confiança. Porque Deus deu uma instrução para Adão, assim como a serpente falou com Eva. Não foi, foram duas coisas que nem o que Deus falou Adão conhecia, nem o que a serpente estava falando Eva conhecia. Mas Eva preferiu confiar na mentira da serpente, simbolizada ali por Satanás, do que confiar naquilo que Deus falou. Então foi por isso que o homem pecou. Então esse corpo corrupto, esse corpo que é limitado, esse corpo que veio do pó da terra, esse corpo que recebeu fôlego de vida, assim como os animais têm fôlego de vida. Mas o propósito de Deus não é que esse homem tenha apenas fôlego de vida. Porque, queridos, um animal, ele morreu, volta para o pó da terra também. Mas a palavra de Deus lá em Eclesiastes fala: do pó vieste e do pó retornar. Mas o Espírito que é de Deus voltará para Deus. O propósito de Deus, o objetivo de Deus é sempre que esse homem vivesse na eternidade com Ele. E nós sabemos agora que Paulo está falando que esse corpo natural, esse corpo corruptível, esse corpo que é limitado, ele não vai herdar a eternidade. E nós precisamos saber que somente através de Cristo Jesus nós vamos herdar a eternidade, assim como Cristo recebeu um corpo glorificado. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele vai encontrar com seus discípulos. E Tomé, que é uma prova que realmente era Jesus. E o que ele fala? Jesus fala para ele: toca. Tomé, ele não tocou em algo invisível, algo que não podia ser sentido. Tomé tocou num corpo glorificado de Cristo. E esse corpo glorificado de Cristo, esse segundo Adão, que é o Espírito vivificante, é através deste Adão que nós vamos adquirir a eternidade. Porque quando nós partimos deste mundo, não vai ser a nossa matéria que vai herdar a eternidade, mas o homem espiritual que habita em nós. Esse homem espiritual vai herdar a eternidade, porque isso é um propósito de Deus, é o objetivo de Deus. Quando o Senhor Jesus está falando, ele falou assim: eu vou para a casa do meu Pai, lá no João 14, eu vou preparar morada para vocês. Como vai ser essa morada, queridos? Eu não sei, porque a Bíblia diz que só quem sabe o que está nos céus é aquele que veio do céu, que é Cristo Jesus. Mas ele fez uma promessa para nós. Ele falou que ele ia para o Pai, mas ele ia preparar também uma moradia para nós. Então significa que esse homem com o corpo glorificado vai ter uma habitação, vai ter uma casa para viver na eternidade com o Pai. Como será? Eu não sei. Mas há uma promessa que o segundo Adão, esse Espírito vivificante, nos garante a eternidade de um corpo glorificado. Faz pouco tempo eu estive num velório, eu estava conversando com a minha cunhada e ela perguntou quanto tempo levava para abrir novamente o túmulo, para tirar os ossos, né? E eu falei: olha, do meu pai foram 3 anos, porque o corpo vai se desfazer, o pó da terra vai se desfazer. E quando você vai abrir, você vai enxergar só os ossos, porque a nossa matéria não está mais lá, não tem. E nós falando sobre essas coisas, e eu comecei a falar sobre flores, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão presas em caixão luxuosos, em flores chiques, né? Eu falei assim com a minha cunhada: eu não quero flor. Falei para ela: eu amo flores, eu amo flores, eu amo flores. E quem me conhece sabe que a minha casa é simples, mas eu não tenho flor artificial na minha casa, porque eu não gosto de flor artificial. Porque se Deus deu tudo natural, então vamos desfrutar dessa beleza, né? Que o Senhor tem, que tudo tem vida, queridos. Observa, eu fico observando as plantas, como tem vida, como os detalhes de Deus
de dar vida a tudo aquilo que Ele soprou, que Ele deu vida. Então, às vezes nós ficamos tão presos com esses detalhes, né, de como vamos morrer, como vai ser enterrado, o luxo que vai ser. Eu não me preocupo com isso. Porque a palavra de Deus fala aquilo que é pó, ao pó vai retornar. Mas o Espírito que é de Deus vai retornar para Deus. Se nós temos Cristo em nós, esse Espírito que nos dá a vida, que nos renova, que nos fortalece, que nós possamos nos preocupar com isso. Não acho que seja errado você fazer academia. Agora eu estou fazendo por recomendação médica, né? Estou fazendo academia porque a gente vai perdendo massa muscular, então você tem que fazer academia. Então eu não acho errado você fazer academia, se preocupar em cuidar do seu corpo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas às vezes eu fico observando que pessoas levantam antes para ir para a academia, para depois ir trabalhar, mas as pessoas não se preocupam tanto em cuidar desse homem espiritual. E não tem academia que faça esse homem espiritual ficar fortalecido. Nós precisamos cuidar também do nosso espírito. Nós precisamos deixar o nosso espírito fortalecido para que o dia que nós tivermos que partir, o dia que o Senhor tiver que nos recolher, nós possamos ter a certeza que em nós está um espírito vivificante, que vai nos dar a certeza da vida eterna, que vai nos dar a garantia da vida eterna. Queridos, às vezes a gente vê pessoas debatendo como é que vai ser o céu, como vai deixar de ser o céu, sabe? Como é que vai ser esse corpo glorificado, como vai deixar de ser. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor prometeu para nós, que nós teríamos a eternidade. Paulo está explicando que o homem natural, esse que recebeu o fôlego de vida, o corpo dele não herdará a eternidade. Só em Cristo Jesus que nós vamos herdar a eternidade, porque vai habitar em nós esse Espírito vivificante. Queridos, nós sabemos, não sou contra isso. Cada um, por exemplo, assim, se apega a passagens da Bíblia como um foco para a sua vida. Eu não sei. Para mim, o propósito principal de Deus é essa eternidade. Esse homem que Ele criou lá no Jardim do Éden, para ter relação com Ele, para falar com Ele. Porque, queridos, você já parou para pensar esse Deus que vinha falar com Adão? Esse Deus que queria falar com Adão? Eu não sei como você fala com Deus. Eu não gosto de muita formalidade. Tem pessoas que vai falar com Deus de uma maneira muito formal. Às vezes eu vejo orações tão formais assim para falar com Deus. Eu gosto de falar com Deus de uma maneira simples. Eu gosto de me sentir à vontade na presença de Deus. Às vezes eu acho tão interessante. Às vezes eu gosto de filmes, né? Eu gosto de filmes. E eu gosto muito de filmes, principalmente filmes, já comentei isso, né? Filmes lá da região do Oriente, por causa que eu gosto muito da maneira que eles usam para falar, expressar a natureza, para expressar Deus através da natureza. E isso é tão forte dentro da Bíblia, né? Então esse Deus que deu vida para todas as coisas, que fala conosco através da sua criação, através do pássaro, através da árvore. Eu amo observar a natureza. Então esse Deus que deu vida para toda a sua criação. Mas como que eu posso dizer? Deixa eu colocar de uma maneira que seja compreensível. Por exemplo, os lírios do campo,
a flor, a natureza, eles não herdarão o reino dos céus, a eternidade, porque eles receberam vida para este mundo. O lírio tem sua matéria, os pássaros têm a sua matéria, mas essas matérias desses seres viventes, desses seres vivos que estão aqui na terra, para dar beleza à criação de Deus, para falar conosco através da grandeza de Deus, queridos, porque se você observar os pássaros, fala com você, se você observar as flores, fala com você, porque tudo que Deus criou tem vida. E se você permitir, toda essa criação de Deus vai falar com você, vai revelar para você esse Deus vivificante. Mas para nós valorizarmos tudo isso, muitas vezes nós precisamos desse Espírito habitando dentro de nós. Porque está cheio de pessoas que não acreditam nessa... que Deus possa falar conosco através da natureza. Eu amo falar, eu gosto de chuva, eu gosto da criação de Deus, porque tem vida. Mas tudo isso que tem vida apenas recebeu um sopro do Espírito vivificante. Mas nós, homens racionais, o Senhor soprou em nós fôlego de vida, mas em Cristo Jesus nós recebemos um Espírito vivificante. E é isso, queridos, que eu desejo, que cada um de vocês possam acreditar nesse plano, nesse propósito primeiro de Deus, é tornar a sua criação um ser vivificante através de Cristo Jesus, para que nós possamos desfrutar da eternidade ao lado do nosso Pai. Não apenas do nosso Criador, mas do nosso Pai Celestial. Esse é o plano maior, esse é o plano primeiro de Cristo Jesus, nos trazer, voltar para o seio do nosso amado Senhor. Deus abençoe vocês. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, Senhor, eu peço a Ti por cada pessoa que vai assistir este vídeo. Aqueles que já têm a Ti como Senhor e Salvador, que o Seu Espírito possa ser cada vez mais vivificado com a doce presença do Senhor, com a doce presença do Espírito Santo, fortalecendo, renovando a cada dia, para que esse homem espiritual, para esse homem que já tem um Espírito vivificante dentro dele, possa permanecer e perseverar. Mas para aqueles que ainda, Senhor, não têm a Ti como Senhor e Salvador, eu oro e quero declarar e profetizar que eles possam aquebrantar o coração para receber a Ti como Senhor e Salvador e possam desfrutar desse Espírito vivificante, para que possamos ter a vida, para que possam ter a vida eterna através de Cristo Jesus, porque o nosso Deus preparou uma morada para nós e só em Cristo que nós vamos viver na eternidade, porque o nosso corpo terreno não vai permanecer na eternidade, mas somente aquele que recebeu esse Espírito vivificante. Queridos, que nós possamos saber que existe duas eternidades. Aquele que acata a orientação e confia na instrução de Deus, ou aquele que acata a instrução do nosso adversário. Há duas eternidades. Uma que procede de Deus e aquele que procede do nosso adversário. Qual delas você acha que é o melhor? Deus abençoe vocês. Shalom. Fiquem na paz.